6. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25 e 26. Bibi, que outro dia, sem querer, deu um spoiler dessa pregação de hoje. Sem saber, né, na realidade. Todos acharam? Amém. Vai falar sobre a beleza de Absalão. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, da planta do pé ao alto da cabeça. Não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Aqui vai citar que Absalão teve 3 filhos, né? Porém, até a passagem aqui que eu li, depois não vai falar mais desses 3 filhos, apenas dá a entender que esses 3 filhos já haviam morrido. Então, Absalão ele teve uma vida onde provavelmente ele perdeu seus 3 filhos ali de alguma maneira, né, que eu não achei que, pelo menos na parte onde eu li, não fala, não relata como foi essa morte. E esse texto vai falar um pouquinho sobre Absalão, sobre a sua beleza, né, e Absalão, filho do rei. Faltava alguma coisa para ele? Parece que não, né? Ele era bem, um rapaz formoso, então assim, filho de um rei. Mas, o tema da mensagem que eu vou trazer hoje é cuidado com as tramas do coração, o perigo da rebeldia e da má influência. Absalão, ele tramou contra seu próprio pai, né? A história de Absalão é uma das mais trágicas do Antigo Testamento. Um jovem bonito, carismático, filho do rei Davi, mas que foi dominado pela vaidade, pela vingança e pela ambição. Sua trajetória mostra os perigos de um coração não tratado diante de Deus. Quando eu li o relato, essa parte onde eu vou estar falando aqui com vocês hoje, compartilhando com vocês hoje, eu imaginei que muito provavelmente parte disso se dá ao que aconteceu lá atrás, no capítulo 13, né, que o pastor até trouxe em uma das devocionais dele, falando sobre Tamar, né? Então eu acredito que parte do que aconteceu aqui tem relação com aquilo que aconteceu lá atrás, né? E aí um coração que não tratou diante de Deus, não veio a ter uma paz, né? Então teve muitos problemas, gerou muitos problemas. O contexto da trama de Absalão está no capítulo 15, do versículo 7 até o 18. Absalão ganha o coração do povo com palavras doces e falsas promessas. Absalão muitas vezes se colocava numa posição onde as pessoas, quando iriam para o palácio ter um encontro com o rei, ele se posicionava de forma que ele parava as pessoas e ali ele falava e convencia aquelas pessoas. Então assim, cheio de falsas promessas. Lá do versículo 1 até o 6 vai relatar um pouquinho sobre isso, né, de como ele chamava as pessoas para si, né, atraía as pessoas para si, e constrói uma trama contra o próprio pai, o rei Davi. Aqui vemos o perigo da manipulação. Quem não guarda o coração se torna instrumento de divisão. O rei foge e deixa apenas 10 concubinas para tomar conta da casa. Então, ali nesse cenário, quando o rei Davi foi alertado dessa trama, né, que o Absalão já iria perseguir ele saiu, deixou a casa e deixou apenas as concubinas tomar conta. E Absalão ele foi sendo aconselhado, né, por Aitofel. E a gente precisa ter muito cuidado, né, que as vozes que aparecem muitas vezes ser agradáveis, mas têm intenções escondidas. E Aitofel ele veio de encontro, né, a Absalão
para poder tramar também. A estratégia e a armadilha de Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros mais sábios. Eu li aqui na Bíblia que vai dizer que os conselhos de Aitofel eram como se fossem respostas de Deus. Então, para ver o peso e a importância que Aitofel tinha ali naquele reino. Sua estratégia poderia ter dado certo, mas Deus frustrou os planos do inimigo. O Senhor tinha determinado frustrar os planos do bom conselho de Aitofel para trazer a ruína sobre Absalão. Então, tudo que aconteceu ali nada mais foi do que uma intervenção do Senhor, para poder trazer essa ruína sobre Absalão. Quando percebeu que o seu conselho não foi seguido, Aitofel se suicidou. Alianças erradas nos levam à ruína. Quem se levanta contra os planos de Deus será sempre derrotado. E esse versículo, que é o ponto que mais tinha me chamado a atenção em toda a minha leitura, e eu quero ler ele com vocês, está no capítulo 17, versículo 23, que vai dizer assim. Acharam? Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa, e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Quando Aitofel se aproxima de Absalão para tramar contra o rei, Absalão manda chamar também Uzai, creio que seja assim que pronuncia o nome, que era outro conselheiro. E esse conselheiro, tendo chegado a Absalão, falou o seguinte, o Absalão disse assim, tendo Uzai chegado a Absalão, versículo 6, este lhe falou dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai, bem conheces o teu pai e seus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Então aqui foi um alerta, mostrando, lembrando. Ele precisou lembrar o próprio filho quem era o pai. Quem é o pai? Um homem de guerra, um homem forte, um homem valente. E era contra este homem que ele estava indo. Então ele foi aqui bem lembrado, um conselho sábio. E aí quando Aitofel vai chegar até o local onde está o rei, e chega lá, percebe que ele já tinha saído, porque o rei já tinha sido avisado, então ele percebe que o conselho dele foi frustrado e que ele não daria para poder fazer o que ele planejou, que seria matar o rei. Então o que ele faz? Volta para trás, vai para sua casa, volta para sua cidade, organiza todos os seus negócios e se enforca. Aqui eu fiquei imaginando, muitas vezes, quantas vezes a gente ouve relato, e como esse mês, gente, eu fiquei abismada de ser um mês que é combate ao suicídio, a campanha de combate ao suicídio, como teve mortes esse mês. Eu fiquei abismada de ver o número de informações de pessoas, e aqui eu fiquei imaginando, ele planejou aquilo ali, porque para dar tempo dele arrumar seus negócios, não foi de um dia para o outro. Ninguém chega em casa, arruma os negócios, enfia uma corda no pescoço e se enforca assim do nada. Então eu imagino que aqui, imaginando, que aqui teve um certo tempo, porque ele teve que voltar do local onde ele estava, ele já foi voltando, ele provavelmente já maquinando tudo que ele ia fazer. Vou chegar lá, vou resolver isso, vou resolver aquilo outro, e depois tomou essa atitude, que foi uma atitude, que uma consequência de um desagrado ao Senhor.
E aí eu fiquei olhando as consequências, porque Davi, que poderia ter ido contra Absalão, poderia ter ficado com raiva do seu próprio filho, ou buscado, vingança do seu próprio filho, mas não, muito pelo contrário. Ele, no momento em que ele sai para guerrear, o rei ele coloca vários capitães, 3 capitães, números de soldados, e a ordem que ele dá é: tragam o jovem, deixa eu achar aqui, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu isso quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Esse texto está lá em capítulo 18, versículo 5. Então o rei teve misericórdia de Absalão, e por ser filho. Só que isso não adiantou, porque um destes, que eram 3, era Joabe, Abissai e Itai. Os 3. Um destes, quando ouviu falar que Absalão estava passou em um local que era como se fosse uma mata, me parece, que está aqui no versículo 9. Indo Absalão montado ao seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo de ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isso, o homem fez saber Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Aqui eu já fiquei imaginando aquela cena que às vezes a gente vê em filme, desenho, alguma coisa assim, quando passa o cavalo correndo, e aí tem um galho assim, bate no pescoço, e fica. Eu fiquei imaginando essa cena. E aqui na minha Bíblia, no comentário, dá a entender que é como se fosse vários ramos. Então o cavalo passou ali e ele ficou agarrado pela cabeça, porque vários galhos pegaram ele assim, e juntaram, e ele não teve como se soltar, ficou pendurado. E já vi também que me parece que alguns historiadores também defendem a tese do cabelo, de ser o cabelo dele que ficou agarrado, porque ele tinha cabelos compridos. Então ele ficou ali. E quando Joabe fica sabendo dessa informação, pergunta, indaga este homem por que não matou ele. E aí o homem falou que não faria, porque o rei não permitiu. Então ele decide, ele fala assim: não vou ficar aqui perdendo tempo com você, deixa eu ir lá resolver isso. E aí mais para frente vai dizer que ele tomou 3 dardos, e transpassou o coração de Absalão. E isso ali que poderia ser uma certa paz para o rei, muito pelo contrário. Quando o rei soube da morte do seu filho, o rei ficou muito triste, muito triste. E vai dizer que ele chorou muito, pela morte do seu filho. E nesse momento, é como se ele tivesse perdoado, porque a Bíblia vai dizer que quando Absalão fugiu, ele ficou 3 anos longe, se não me engano, me parece que é 3 anos longe. E depois, quando ele voltou, ele não ficava na presença do rei. Mas quando o rei permitiu ele entrar na presença, que ele visse ele ainda pediu: deixa eu ir ali em tal lugar, foi num reino vizinho, me parece, adorar ao Senhor. Então assim, ele já estava armando nesse processo. Quando ele tinha tudo para ficar perto do pai, ele começou a armar, fez essa armadilha, e depois ele mesmo não pôde sustentar, Então, a consequência disso tudo que eu vi foi o quê? A morte de Absalão, filho do rei, a morte de Abissai, o conselheiro, e... Peraí, falei certo agora o nome? Abissai mesmo, E eles não precisavam de ter feito nada disso, porque era o rei, Eles estavam com o rei. Então, eles não precisavam de ter feito nada do que eles fizeram. Então, algumas lições que eu tiro com essa mensagem é o quê? Primeiro,
cuidado com a vaidade. Absalão confiou em sua aparência e popularidade, mas isso não sustentou sua vida. Por mais que ele ganhou o coração de muitas pessoas ali, aquilo ali não foi suficiente para ele, não sustentou a vida dele, né? E a sua aparência não foi suficiente também para sustentar a sua vida. Segundo, cuidado com as más influências. Aitofel, falei errado, né? Aitofel representa conselhos aparentemente sábios, mas contrários ao propósito de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com quem a gente se aconselha. 3. Cuidado com a rebeldia. A desobediência a Deus e a autoridade legítima traz consequências trágicas. Então nós precisamos ter muito cuidado para a gente não ter um coração rebelde. Cuidado com o coração não tratado. Rancor, vingança e orgulho abrem brechas para a destruição. Então isso aqui foi o que causou todos os males. O rancor, a vingança e o orgulho, né, que abriram várias brechas de destruição. E busque um legado eterno. Mais do que monumentos, precisamos deixar frutos espirituais. Esse comentário aqui, por quê? Como Absalão não teve filhos, não tinha mais filhos, em vida, a única coisa que ele tinha deixado era um monumento. Ele fez um monumento dele mesmo, né? Então, nada adianta aquilo ali. Nada adiantou aquilo ali para ele, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com os monumentos. E a conclusão que eu faço é que nessa história de Absalão nos alerta. Se não vigiarmos, podemos nos tornar inimigos do próprio Deus, do propósito de Deus. Devemos examinar nosso coração, cortar pela raiz toda a mágoa, orgulho e rebeldia. O verdadeiro legado não está em um monumento ou fama, mas em uma vida de obediência a Deus e o amor ao próximo. E tem alguns pontos que me chamaram muita atenção, né, nessa passagem bíblica. E eu anotei eles aqui. São 4 pontos. Davi não se levanta contra o filho, mas o filho se levanta contra o próprio pai. O que é muito triste e muito comum na realidade nossa que a gente vive hoje, né? Davi chora amargamente a morte de seu filho traidor e preferia ter morrido em seu lugar. Porque Davi vai falar que preferia ser ele, né, ter morrido no lugar. Davi dá ordem aos seus capitães Joabe, Abissai e Itai para não fazerem mal a Absalão, por amor dele, mas Joabe o trai e mata seu filho. Então, uma pessoa que estava muito próxima dele, uma pessoa de confiança dele, e ainda assim, né, não foi o suficiente. A morte de Aitofel, típico de alguém que se sente frustrado e fracassado. Mas ele não simplesmente se matou, ele organizou todos os seus negócios antes, ou seja, um suicida que premeditou tudo antes. Verdades que extraem. Davi, homem simples e valente, que suportou a dor. Absalão e Aitofel, homens que poderiam ter mudado o próprio destino, mas suas ambições os levaram à tragédia de morte. Então a ambição custou muito caro. Eu vou pedir os meninos do louvor, que quiserem se posicionar aqui à frente. A gente vai estar adorando a Deus e eu convido você, né, para orar nesse momento. Eu confesso que quando eu peguei essa palavra, no versículo 23 ali, que eu fiquei refletindo mais nessa questão mesmo do suicídio, e eu falei, gente, nós estamos num mês de combate mesmo. Como que muitas vezes a nossa mente é enganosa, a nossa mente vai criando situações, criando coisas, e se a gente deixar se levar por essas coisas, a gente acaba cometendo loucuras, né? E aqui ele não precisava ter feito isso, por mais que os planos dele tenham sido frustrados. Não precisava dele ter chegado ao ponto que chegou, né? E às vezes a gente precisa tomar esses cuidados com o nosso coração, com a nossa mente. Então o convite que eu faço essa noite é: ore pedindo a Deus para sondar e tratar o coração. Talvez tenha algo que está mal resolvido, tem algo trazendo ansiedade, e a gente pode tratar isso nessa noite. Que nossa vida não seja lembrada por divisões ou vaidades, mas por fé,
amor e fidelidade. Que seja isso, né? Que a gente possa sondar mesmo os nossos corações, ver se tem algo e colocar diante do Senhor. Essa noite é uma oportunidade para isso, né? Para estarmos orando, para estar colocando nos pés do Senhor, né? E essa reflexão, que já tem acredito que já deve ter uns 15 dias, irmãos, que eu comecei a ler essa passagem, e isso foi ficando, né? Fui ali, ó, igual quando fala assim da vaca que vai remoendo, né? E eu fiquei ali, falei, gente, aí eu ia lá na frente, eu voltava aqui atrás, ia lá na frente de novo, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E é muito triste a gente ver, né, essa situação em relação ao filho, né, que trai contra o próprio pai. Mas a gente vê também um amor imenso de um pai por um filho, que mesmo diante de toda a situação, ainda assim ele preferia a morte do que ver o filho dele morrer, né? Então vamos estar esse momento agora, a gente vai estar orando, vamos estar colocando tudo aquilo que você lembrar, coloca diante do Senhor, pede a Deus, solta meu coração, Senhor, tira de mim aquilo que não pertence, aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Se tem alguma coisa que tem te abatido, tem trazido aflição, tem coisas que às vezes a gente fica muito pensativo, a gente fica buscando resposta, direção de Deus. Então é esse momento agora, coloca diante do Senhor, vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus, porque nós temos esse momento, essa oportunidade de colocar nos pés dele, e a gente não precisa fazer uma loucura. E peça a Deus também para livrar. Talvez você tenha parente, amigo, que esteja passando por uma situação onde você perceba, né, que as circunstâncias estão incomodando, estão atrapalhando, e chega a um ponto de ser risco de vida contra ele mesmo, essa pessoa mesmo, né? Então coloque diante do Senhor essa pessoa, do que vier à sua mente agora, ore por essa pessoa, alguém que talvez você saiba que está passando por uma tribulação, por um momento muito difícil, né? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, oh meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar os nossos corações. Meu Deus, que nós possamos, Pai, refletir, meu Deus, sobre toda a oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, para recomeçarmos, oh Deus, para poder iniciarmos projetos, oh meu Deus, que nós possamos ter visão, Deus, que o Senhor possa colocar em nós, Pai, o desejo, ó Pai, de um futuro, meu Deus, que nós possamos olhar para a frente, olhar para o alto, meu Deus, que a nossa esperança possa estar no Senhor, que a nossa esperança, meu Deus, possa estar, Pai, em Te agradar, em fazer a Tua vontade todos os dias. Meu Deus, que nós possamos sonhar, meu Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe, ó Pai, nos frustrar. Não deixe, Pai, que situações, coisas do dia a dia, ou coisas, Pai, que são tão insignificantes, meu Deus, venha tomar o nosso coração e venha, Senhor Deus, se estender. Venha, Senhor, ó Pai, momentos de peso, se tornar, ó Deus, um momento angustiante na nossa vida. Não deixa, Senhor, não deixa, Pai. Eu te peço, Senhor, se tem alguma situação aqui nesta noite, Pai, se algum dos meus irmãos estão passando por esses problemas, meu Pai, por alguma situação, meu Deus, que tenha afligido a sua alma, oh, meu Deus, que possa, Pai, colocar esperança no Senhor, sabendo que o Senhor, meu Deus, tem o controle em suas mãos, Pai, assim como o Senhor, meu Deus, fez aqui, Pai, que o Senhor mudou, meu Deus, os conselhos, Pai, para poder, oh, meu Deus, trazer um mal sobre Absalão, mas, meu Deus, que sobre as nossas vidas seja o oposto, que o Senhor possa mudar, Senhor Deus, circunstâncias, mudar situações, meu Deus, em favor do Teu povo, que nós possamos buscar os conselhos, Deus, no Senhor, que nós possamos, Pai, buscar em Ti a orientação, a direção, ó Deus, andar nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós, que a Tua palavra, meu Deus, seja luz para os nossos caminhos, que nós possamos, meu Deus, cada dia, Senhor, cada dia, Pai, buscar em Ti, meu Deus, buscar no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Tira de nós, Pai, toda preocupação, tudo aquilo que não vem de Ti.
Deus, nos dê descanso, nos dê paz. Toma as nossas mentes em Tuas mãos, meu Deus. Dá tranquilidade, Senhor Deus, a cada um de nós, para que possamos suportar, meu Deus, as dificuldades da vida, para que possamos suportar, meu Pai, aquilo que muitas vezes vem como flecha. Oh, meu Deus, que nós possamos estar, como a Liliane falou, revestidos da armadura do Senhor. Meu Deus, que nós possamos, Pai, usar, Pai, das nossas armas, meu Deus, para batalhar, para poder ir de encontro, Senhor Deus, as nossas lutas, as dificuldades, que tem um Deus conosco, que a nossa força está em Ti. Deus, que o Senhor batalha por nós e que não, Senhor Deus, não será circunstâncias que nos fará desistir, Pai. Muito pelo contrário, meu Deus. Dê forças, meu Deus, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis. Meu Deus, pais que estão aqui, meu Deus, em busca de uma salvação, de cura para os seus filhos. Meu Deus, um ente querido, alguém que está perdido nas drogas. Meu Deus, alguém que está perdido na prostituição. Alguém que está perdido, Senhor Deus, em si mesmo. Oh Deus, pessoas que muitas vezes não conseguem olhar para o futuro, não conseguem, Senhor Deus, imaginar o futuro, que não conseguem sonhar. Pai, pessoas que estão perdidas, meu Deus, e muitas vezes, ó Pai, estão se encontrando em uma mais profunda depressão. Meu Deus, liberta essas almas, tira do cativeiro, usa as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser sarados, ó Deus, para que o Senhor use as nossas vidas, meu Deus, como instrumento em Tuas mãos. Então, por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor cure a nossa mente, cure o nosso coração, Senhor, para que possamos ser sarados, para que possamos ser uma igreja, meu Deus, curada. Deus, para que possamos ser uma igreja, meu Deus, que vá de encontro àqueles que estão necessitados e que possamos, meu Deus, levar um pouco do refrigério do Senhor dessas vidas, que nós possamos alcançar vidas para o Senhor. Meu Deus, todo o trabalho que tem sido feito, Deus, aos domingos, meu Deus, os irmãos saindo às ruas, pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando do Teu amor, entregando uma palavra, fazendo uma oração. Meu Deus, seja com cada um destes irmãos. Prepara, Senhor Deus, cada palavra. Deus, cada coração, meu Deus, que estará ali recebendo. Oh, meu Deus, que o Senhor possa ir à frente. Vai à frente, meu Pai, em nome de Jesus. Que seja o Senhor o primeiro. Oh, meu Deus, e que nós possamos, meu Deus, estar aptos, capazes, ó Deus, para poder fazer a Tua obra. Nos capacite, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ter autoridade no Teu nome, para que nós não sejamos envergonhados, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, os planos para o próximo ano, que o Senhor esteja à frente, meu Deus, de todos os planos, tudo aquilo que está sendo, ó Deus, projetado, programado. Senhor, esta igreja sonha, esta igreja, Senhor Deus, planeja, e é, Deus, em Teu nome, ó Deus, que nós fazemos tudo, ó Pai. Deus, por isso eu te peço, Senhor. O Senhor é o cabeça desta igreja, então guia, Senhor, dê direção, meu Deus. Senhor, abençoa a vida do pastor Welton. Dê a ele, Senhor Deus, toda a direção. Dê a ele, Senhor Deus, toda a sabedoria, o discernimento. Pai, fala com o Teu servo a cada dia, Senhor. Ministra no coração dele a Tua vontade, o Teu querer. Deus, que o coração dele esteja alinhado com a Tua vontade, que a Tua igreja esteja alinhada com a Tua vontade, meu Deus. Senhor, os projetos para o próximo ano, meu Deus, de aumentar os períodos de culto. Ó Deus, isso está diante de Ti, Senhor. Se o Senhor já planejou isso, meu Deus, que o Senhor possa concretizar em nosso meio, meu Pai. E para isso, Senhor Deus, Tu sabe tudo aquilo que nós necessitamos como igreja. Ó Deus, tudo aquilo que depende, Pai, para o funcionamento dessa igreja. Eu peço a Ti, Senhor, esteja, Pai, preparando cada uma das situações, cada coisa, cada necessidade, cada ministério. Ó Deus, nós não sabemos, ó Pai, como o Senhor fará. Ó Deus, o Senhor trabalha de formas que nós não conseguimos entender, mas nós sabemos, meu Pai, que se o Senhor está à frente, se é o Senhor que está na condução, o Senhor que está na direção, o Senhor vai fazer. E Pai, por isso eu te peço, Senhor, que nós possamos ser instrumento em Tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. E se porventura, meu Deus, tiver alguém, Pai, trabalhando contrário a esta obra, meu Deus, Pai, vai jogando por terra, Pai, em nome de Jesus.
Tira todo impedimento, meu Pai, todas as barreiras, tudo aquilo que tem se levantado como muro, ó Pai, para impedir esta obra. Meu Deus, eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor venha cancelando, Pai. Tira todas as tramas do inferno. Tira, Senhor Deus, todas as armadilhas preparadas. Meu Deus, mas faça com que esta igreja avance, Pai. Que o Teu reino avance, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Toma esta igreja em Tuas mãos. Nós pertencemos ao Senhor. Nós declaramos o Senhor como o único, suficiente Salvador. Nós declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Deus da nossa casa, Deus da nossa família. Pai, nós não queremos perder nenhum, meu Deus. Nós não queremos perder, Pai. Quantos, meu Deus, quantos pais, quantos irmãos, meu Deus, aqui na igreja têm lutado para trazer os Teus filhos à presença do Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor venha agindo nessas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Pessoas que estão aqui nesta noite, Pai, para interceder pelas suas casas. Em nome de Jesus, meu Deus. Visita, Senhor. Liberta, Pai. Joga por terra, Senhor Deus, todas as cadeias, todos os impedimentos. E, meu Deus, que nós possamos ver pessoas vindo, chegando, entrando por aquela porta, meu Deus. Que nós possamos ver, Senhor Deus, com os nossos olhos carnais, pessoas se rendendo, Deus, à Tua presença, se rendendo ao Senhor, declarando o Senhor como o único suficiente Salvador. Pai, pessoas abrindo mão da depressão. Pai, pessoas negando, ó Deus, as doenças. Pai, pessoas, meu Deus, que possam ser curadas, meu Deus. Em nome de Jesus, nós cremos na cura do Senhor sobre os irmãos desta igreja, meu Deus. Sobre situações, meu Pai, onde só o Senhor pode fazer. Nós não podemos fazer, Pai. Os médicos não podem fazer, mas o Senhor pode, porque o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade em Tuas mãos. Oh, meu Deus, nós queremos ver uma igreja saudável na Tua presença, meu Deus. Filhos, meu Deus, vindo buscar o Senhor junto dos seus pais. Famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados. Meu Deus, relacionamentos, Pai, sendo restaurados. Em nome de Jesus, meu Deus. Pai, comece de cima, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, fazendo a liderança da Tua igreja, os líderes, Pai, de GR. Deus, toda a comissão, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega, Senhor Deus, até o menor, meu Deus. Em nome de Jesus. Aquele, Pai, que o Senhor considera como sendo o menor dentre todos. Mas que o Senhor possa fazer, meu Deus, operar milagres, meu Pai. E que esta igreja seja reconhecida como uma igreja que tem a presença do Senhor, que vive os milagres do Senhor. Que nós possamos ver aqui dentro deste templo, meu Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo, com curas, meu Deus, com libertação, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, na caminhada, nos faça fortes, Senhor Deus, porque nós somos fracos, nós somos falhos, meu Deus. Mas se o Senhor estiver conosco, meu Pai, nada nos impedirá, nada nos impedirá. Senhor, nos fortaleça, Pai, para a oração da madrugada. Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude. Pai, aquele que muitas vezes, Senhor, pensa não ser capaz, pensa que não vai dar conta, pensa, Senhor Deus, que não consegue, mas, meu Deus, existe uma limitação ali, Senhor Deus, na sua mente. Senhor, vai rompendo, Pai, e começa a despertar o Teu povo, meu Deus, para a oração. Desperta o Teu povo, meu Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer. Fala com cada um dos meus irmãos, meu Deus. Vai ministrando o coração, vai dando ideias, vai dando sonhos, meu Pai. Em nome de Jesus, vai dando visões. Senhor, vai liberando os dons de cura, de libertação. Pai, libera sobre o Teu povo. Deus, que nós possamos orar e ver os milagres do Senhor acontecendo no nosso meio. Em nome de Jesus. Toma o ministério de louvor, Pai, em Tuas mãos. Oh, meu Deus, que eles possam ser cada dia mais usados por Ti. Deus, tira todos os ataques das trevas, Senhor Deus, contra este ministério, Pai. Em nome de Jesus. O ministério infantil. Meu Deus, como esses ministérios são atacados. Mas eu peço ao Senhor, Deus, venha fortalecendo esses ministérios. Fortaleça a recepção. Fortaleça, Senhor Deus, a mídia. Deus, todas as áreas desta igreja, Senhor. Esta campanha, Pai, que estamos nela. Meu Deus, que os recursos possam vir do alto dos céus.
Meu Deus, que nós possamos trabalhar e buscar, Senhor Jesus, cada dia mais, meu Deus, desenvolver esta campanha. Mas, Senhor, os recursos vêm de Ti. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que provê. E por isso, meu Deus, eu peço a Ti a bênção do Senhor, meu Deus, sobre todos os recursos desta igreja. Ó Deus, sobre os terrenos desta igreja, sobre os planos, ó Deus, de expansão desta igreja. Tudo, meu Deus, está diante de Ti, ó Pai. Senhor, que esta igreja seja um canal de bênção, de salvação, de vidas restauradas, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.